continuidade aqui na segunda parte do deserto, tá? Como eu disse para vocês, eu não tinha tido nenhum tipo de estudo sobre o deserto, tá bom, irmão? Mas foram coisas que, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem me ensinado, né? E eu costumo... Isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Que eu vejo o deserto em 4 fases, tá? E eu vou tentar explicar para os irmãos as 4 fases que eu entendo, tá? Não vi nenhum estudo, não vi nenhum vídeo no canal, né? Esse é o entendimento que o Senhor tem dado a graça e a sabedoria de entender dessa forma. Então vamos lá. Eu falei já, né, que da primeira fase, o sofrimento, a dor, tristeza, a saudade, tá bom? E nós precisamos entender agora como funciona a segunda fase do deserto, né? Na minha mente, o que eu penso. A segunda fase do deserto, irmãos, consiste em o começo da transformação da gente, tá? Quando nós estamos na primeira fase do deserto, a gente costuma dizer que a responsabilidade de o casamento ter sido destruído, alguns falam que foi metade de um e metade de outro, como eu falava, tá? Eu falava que era 50% a responsabilidade da minha esposa e 50% a responsabilidade minha. Outros vão dizer que foi totalmente a culpa da esposa, porque realmente não vai ver que aquilo ali foi uma destruição gradativa do casamento, tá bom? Né? E em raros casos a pessoa assume a responsabilidade, muito raro, mas a primeira fase mesmo é a pessoa sempre vai jogar a culpa no outro, dizer que o outro não presta, né? Entrar em discussões, acaba xingando o cônjuge, o que dificulta muitas coisas, né? Mas isso é algo que acontece naturalmente, por causa do sofrimento. A segunda fase é onde a gente começa a perceber que nós também tivemos uma parcela de culpa. Nós falamos assim, peraí, não é bem assim, não foi desse jeito não. A gente começa a buscar mais a Deus, começa a querer estar na presença do Senhor e, de certa forma, é uma busca ainda que pelos nossos próprios interesses. Começa dessa forma, tá, gente? A gente começa a buscar a Deus porque a gente fala assim, eu preciso ter minha esposa de volta, eu só vou ter minha esposa de volta com Jesus. Aí a gente começa a buscar a Deus por causa do nosso cônjuge, tá? Que também é uma coisa normal, gente, não é uma coisa ruim, é uma coisa normal. A gente, quando tá sofrendo, a gente tem a tendência de buscar a Deus mesmo, não tem jeito. Só que no começo dessa parte aí, a gente vai pelo foco errado, né? Deus tem umas ferramentas de trabalhar, Deus te ama, Deus nos ama, Ele vai dar uma forma, dar um jeito de buscar a gente de qualquer forma. Se é uma alma que pertence a Deus, né, pelo amor ou pela dor, Deus vai trazer ele, né? E eu costumo dizer que quem está no deserto foi chamado para uma grande obra, tá, irmãos? Uma obra de transformação mesmo. O que acontece? A gente acaba indo para Deus e no meio dessa trajetória a gente começa a perceber que o foco não é nossas esposas, que existe algo muito mais importante para nós do que nossas esposas, que é a salvação das nossas almas. A gente começa a ver que, peraí, um dia essa terra vai acabar, um dia tudo isso vai acabar, e para onde é que eu vou? Qual é o meu futuro? O que me espera no futuro? Aí você começa a analisar e falar, epa, peraí, então, tem algo mais importante para mim do que a minha esposa, é a minha salvação. Então vou em busca da minha salvação. E aí Cristo começa a te modelar por aí, através disso. Você começa a ter uma vida de oração, você começa a ter uma vida na presença do Senhor, começa a ir para a igreja e começa a deixar de buscar a sua esposa incessantemente, o tempo inteiro. E a partir desse momento, o Senhor começa a te dar estratégia de batalha, assim como o Senhor vem me dando estratégia de batalha, tá, irmãos? É a fase onde Deus faz com que você esqueça a sua esposa, mas que Ele mantenha o amor que você sente por ela. E por incrível que pareça, irmãos, eu vou falar por mim mesmo. O Senhor me faz esquecer a minha esposa durante o dia, mas o amor continua crescendo, irmãos. A gente chega num patamar, no nível, na segunda etapa, que diz assim, realmente, irmãos, eu não sei nada da Bíblia, né? A responsabilidade, aí a gente começa a assumir a total responsabilidade pela destruição do nosso casamento, tá? Por quê? A gente para e pensa, eu Wesley,
parei e falei assim, meu Deus do céu, quando eu tava no jogo ali, minha esposa falava comigo, ela falava assim, Wesley, sai desse jogo, meu. E eu falava pra ela, Flávia, se eu sair desse jogo, eu vou fazer o que se é isso que me dá felicidade? A minha esposa falava assim, irmãos, vai ler a Bíblia. Incrível, irmãos, incrível. E minha esposa falava, vai ler a Bíblia, Wesley. Eu falava, lê a Bíblia, Flávia. Vou ficar lendo a Bíblia pra quê? E minha esposa mais uma vez chegava e falava, Wesley, você tem que ser sacerdote dessa casa, Wesley. E eu nem sabia o que era isso, irmãos. Wesley, você tem que ser provedor, Wesley, dessa casa. E eu nem sabia o que era isso. Então o que acontece, irmãos? O Senhor pega nós pela mão, coloca no deserto e começa a ensinar da seguinte forma. Olha, você perdeu sua esposa, sabe por quê, filho? Porque você não me buscou. Você não foi sacerdote do seu lar, né? O que consiste em ser o sacerdote, irmãos? O sacerdote no tempo na época de Moisés era o homem que pegava os problemas da igreja, né, do povo, e levava para Deus. É a mesma coisa que a gente tem que fazer dentro das nossas casas. Pegar os problemas da sua esposa, ou do seu filho, os seus problemas diários, e orar, entregar nas mãos do Senhor, certo? Esse é o papel do sacerdote, reunir a família e levar e conduzir a família até Deus. A segunda parte, profeta, são as quatro fases que o homem tem que ter, gente. Tem que ter, eu espero que o deserto ensine isso a vocês, né? Sacerdote. A segunda fase é profeta. O que o profeta fazia naquela época? O profeta ia até Deus, né? Moisés ia até Deus. Deus falava o que Moisés tinha que fazer e Moisés passava para o povo. A mesma coisa funciona para os homens cristãos dentro das suas famílias. Oram a Deus e aquilo que Deus passa para eles, eles têm que ensinar os filhos. Ensinar os filhos, ensinar a esposa. Obviamente, irmãos, de maneira ponderada, né? De maneira carinhosa e amorosa. Jesus Cristo não chegou até vocês, quer dizer, para nós que estamos no deserto foi de maneira grossa, né? Foi de maneira dolorida. Mas nós temos que entender que em muitos casos, no meu caso, a minha esposa é muito mundana. Então não posso fazer ela engolir Jesus Cristo igual lá dentro. Ela tem que ver Jesus Cristo em mim, tá? Devagarinho, um dia convida, não obrigue. Não obrigue as esposas. Deus não quer ninguém obrigado, irmão. Deus não quer ninguém obrigado. Deus quer que a gente vá a Ele por amor, tá? Então as nossas esposas nós vamos ganhar dessa maneira, sendo profetas. Reúne a família, fala, olha, vou fazer aqui um estudo bíblico. Você quer participar, filho? Ah, não quero. Fique em paz, irmão. Fique em paz. Deus não te transformou assim, ó, de um dia para o outro. Deus teve um tempo para trabalhar na sua vida. A mesma coisa vai acontecer com a sua esposa, mas você todos os dias tem que fazer isso na sua casa. Ser o profeta, ensinar os seus filhos e, se for possível, ensinar suas esposas. Profeta. Provedor, irmão. Provedor não é só aquele cara que toma conta, que dá o dinheiro dentro de casa. Às vezes eu tinha essa visão que o provedor era isso, mas não, irmão. O provedor é aquele que tem a responsabilidade da casa sobre ele, a educação dos filhos, né? Cuidar das finanças de dentro de casa, né? E consultar a esposa, irmãos. A esposa foi dada para nós como ajudadora. Você não é unânime aí. Você não tem que tomar as decisões sozinha. Eu fiz muito isso na minha vida. Eu fazia o que eu queria, não consultava minha esposa para nada, não queria saber a opinião dela. E isso pesa, irmãos. Isso pesa, tá bom? E isso tudo a gente aprende aqui, na segunda fase, tá, irmãos? Os irmãos perdoam se o áudio ficar muito grande, mas eu preciso falar bem detalhado porque é a maneira com que Cristo tem me ensinado sobre a segunda fase do deserto. E, consequentemente, eu vou ter que fazer mais 2 áudios compridos também, falando da terceira e da quarta fase do deserto, tá? Então, eu falei sobre sacerdote, profeta e provedor, né? O provedor é aquele que vai tomar conta das finanças, aquele que vai cuidar de dentro de casa, educação dos filhos, né? Quando os filhos fazem alguma coisa errada, é a obrigação do pai educar os filhos, tá? Porque são funções diferentes. A mulher, ela é mais amorosa, o homem, ele é mais robusto, tá? Então o homem tem sim que educar os filhos. E não faz mal não, tá, irmãos? Dá umas palmadinhas porque também é bíblico, tá? Eu apanhei os irmãos vão até achar engraçado, eu apanhei até os 18 anos da minha vida. Mas não me arrependo, irmãos, né? Não me arrependo porque o caráter que minha mãe me deu é excelente, tá, irmãos? Mas as palmadinhas também faz parte. Não espancar o filho, né? E a quarta, irmãos, a quarta é ser protetor do lar, protetor da sua casa. E como é ser protetor, irmão? É estar atentamente em tudo que está acontecendo em sua volta.
com quem a sua esposa conversa, né? Mostrar para ela, ela tem que sentir segurança em você, irmãos. A minha esposa não tinha segurança em mim. Ela às vezes falava para mim, olha amor, fulano de tal tá conversando. Irmãos, ela tem que sentir em nós, as nossas esposas têm que sentir em nós, como se elas estivessem seguras por Deus, tá, irmãos? Elas têm que sentir isso de nós. Enquanto as mulheres não sentirem isso, confiança, né? Eu tô protegida pelo meu esposo dá tudo por mim, né? Tem que ser dessa forma, irmão. Tem que ser dessa forma. As nossas esposas têm que estar em primeiro lugar em nossas vidas, né? Óbvio, abaixo de Deus. E depois de Deus, irmãos, é nossa esposa. Mãe, pai e filho é parente. Mãe e pai são parentes, tá? A esposa vem em primeiro lugar porque esse é o que está escrito em Efésios. E é o que eu vou falar aqui. E tudo isso, mais uma vez, a gente aprende na segunda fase do deserto, né? Então essas quatro características a gente tem que aprender agora no deserto, para quando Deus restaurar nosso casamento, a gente não se debater, tá bom? A gente não se debater. E tem mais um quesito que eu gosto de colocar, que fala sobre o amor. É o quesito mais importante que a gente tem que ter, irmãos. Por quê? É a evidência da salvação, irmãos. Quem é salvo, nova criatura é, né? A palavra de Deus fala isso. E a salvação, ela traz evidências para nossas vidas. E o que seria a evidência? É viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos, né, irmãos? Por exemplo, se você vai chegar em casa um dia estressado, aconteceu muito problema no seu trabalho, e você está ali meio cansado e chateado, você entra em casa, meus irmãos, a ciência diz que as mulheres falam 12.000 palavras por dia. 12.000 palavras. A minha esposa, eu acho que ela falava 24.000, irmãos. E eu não tô brincando, não. Minha esposa gostava muito de falar. E eu não ouvia minha esposa. Não ouvia. Ela falava 2 palavras e já não queria mais ouvir, irmão. Não tinha paciência. Não tinha paciência. E é algo que Deus tem me dado agora, irmãos. Então, irmãos, a gente, com tudo isso, a gente consegue chegar naquilo que Deus escreveu no livro de Efésios. Efésios 5, 27 em diante. Vós, maridos, deveis amar vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por elas. Irmãos, veja só. Deveis amar vossas esposas como Cristo amou a igreja. É um amor muito grande, irmãos. Vocês têm que ter consciência de que isso é uma missão muito grande. Deus não está te dando opção. Deus não está falando, olha, ame sua esposa só se ela lavar a louça. Ame sua esposa só se ela cuidar da casa. Não. Ame-a incondicionalmente. O amor pelas nossas esposas tem que estar acima de tudo, até de nossas próprias vidas, né? Eu já expliquei isso, já falei isso com alguns irmãos, que Jesus, quando ele criou Adão, o homem, fez a mulher, ele pediu para que Adão desse o nome para aquela mulher. E ele colocou o nome dela de Eva, o que significa vida. Isso ficou claro para mim, que Adão colocou o nome dela de Eva e chamada vida, porque era a vida dele. Era o que era tão sagrado para ele, a esposa dele. Óbvio, abaixo de Deus, tá, gente? Eu sempre deixo isso muito claro. Então, irmãos, quando você chegar em casa estressado, entenda, o seu estresse tem que ficar da porta para fora. A sua esposa tem que ter só o teu amor. Sua esposa não pode ter sua raiva, não pode ter seu ódio, não pode ter... Irmãos, Cristo está colocando a gente no deserto para nos dar força e firmeza, para quando a gente chegar estressado em casa, você sentar na sua cadeira e sua esposa quiser reclamar de qualquer coisa, você ter força suficiente para ouvir a reclamação da sua esposa. Você sentar e falar, tudo bem, meu amor, fala o que aconteceu. Os filhos estão dando trabalho, como a gente pode resolver? E dar soluções, irmãos. Sabe? Cuidar bem delas. Irmãos, falta em nós o romantismo, sabe, irmãos? É isso que Deus está fazendo para nós, colocando a gente no deserto para a gente trabalhar o amor. A segunda fase do deserto consiste nisso também, tá? Não vou estender muito, isso aqui é uma outra fase, uma outra questão que eu queria falar, explicar para vocês como que a gente tem que tratar nossas esposas, mas se eu entrar só nesse assunto, eu acabo saindo da segunda fase do deserto, então eu vou focar aqui na segunda fase. E a segunda fase é onde a gente consegue entender e observar que, da mesma maneira que nós passamos pela primeira, pela segunda e pela terceira e quarta fase no deserto, nossos cônjuges também passam. A gente já consegue enxergar isso. Por quê? Porque a gente já consegue ali na segunda fase aplicar o deixar ir mesmo, apagar qualquer tipo de vínculo que você tenha com essa pessoa, né, com o seu cônjuge.
e entender que ela está vivendo a primeira fase do deserto. Então, por isso, para se proteger, para você não voltar para a primeira fase do deserto, o que você entende? Que a primeira fase dela é o quê? É totalmente contrário da nossa. Eu costumo colocar, são dois lados, um cresce e o outro desce. E quando o outro está crescendo, o outro está descendo. Então, por exemplo, na primeira fase, nós que fomos deixados, estamos na fase do sofrimento, da dor. E eles que saíram estão na fase da felicidade falsa, tá? Quando a gente sai da primeira fase e vai para a segunda, eles também saem da segunda fase, da primeira e vão para a segunda, onde eles começam a falar, sentir falta, sentir saudade, ver defeitos no OH que a gente não tinha, ver qualidades em nós que o OH não tem, tá, irmãos? Então a gente observa e sabe disso, fala, eu não posso ver fotos dela porque agora ela está na primeira fase do deserto dela, a felicidade falsa. E aí Deus começa a te dar um norte para você entender. Então, irmãos, essa é a segunda fase, onde você tem que buscar de Deus a salvação da sua alma e esquecer sua esposa e não o amor que você sente por ela. E creiam nisso, irmãos, o amor só cresce, absurdamente cresce. Eu tenho tanta vontade de minha esposa voltar logo e eu cuidar bem dela, sabe, irmão? Fazer um café da manhã todos os dias para ela, levar flores se possível todos os dias, declarar o meu amor, fazer declarações de amor. Eu não sei se é porque eu sou muito romântico, mas o amor que Deus colocou em mim pela minha esposa é gigantesco. E é isso que eu quero, e eu tenho certeza que é isso que Deus quer trazer para cada um de nós que está aqui no deserto. Trabalhar o amor e as 4 qualidades que o homem tem que ter. E é onde ele vai trabalhar na segunda fase do deserto, tá? Sacerdote, profeta, provedor e protetor. Vou parar porque o áudio tá ficando muito grande. E aí eu vou fazer depois a terceira e a quarta parte, tá bom, irmãos? Espero que Deus possa ter ajudado vocês, dado luz a cada um de vocês e que Deus possa dar estratégia de batalha para vocês. Eu vou falar na terceira fase aqui, a estratégia de batalha que o Senhor tem me dado, tá? Que Deus abençoe a todos. E perdoe a demora do áudio.